Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que nós vamos estar dando continuidade ao assunto relacionado aos milagres de Jesus no Evangelho de João. Hoje nós vamos tratar do milagre relacionado à cura do paralítico no tanque de Betesda, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos de 1 a 18. É interessante que João inicia sua narrativa sobre a passagem do tanque de Betesda, fazendo alusão que algumas coisas haviam acontecido anteriormente. Ele diz lá, passadas essas coisas. Que coisas são essas? João estava se relacionando ou fazendo uma referência às jornadas de Jesus que antecederam a sua chegada em Jerusalém. Jesus, nas suas operações de milagre, ele sempre atraía uma grande multidão para si. Então ele andava sempre envolvido com muita gente, aquela procissão, aquele monte de gente em torno de Jesus Cristo, alguns por curiosidade, outros porque realmente criam no poder miraculoso de Jesus. Mas eu quero destacar aqui apenas duas situações. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 22, a multidão era atraída a Jesus porque ele ensinava como tendo autoridade, é o que registra Marcos. E há até uma coisa interessante relacionada a essa autoridade de Jesus, é que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, uma escolta é designada pelos principais fariseus e também algumas outras autoridades que compunham o Sinédrio para prender Jesus e levá-lo até a presença deles. Ocorre que essa escolta saiu para prender Jesus e quando eles chegaram no lugar onde Jesus estava ensinando. E eles pararam para ouvir Jesus ensinar. O que aconteceu? Eles retornaram sem levar Jesus preso. E quando aqueles que haviam dado ordem para que eles prendessem e levassem Jesus até eles, viram que eles voltaram sem Jesus, eles perguntaram, por que vocês não trouxeram Jesus preso? Sabe qual foi a declaração daquela escolta, daqueles homens? Eles falaram, nunca homem algum falou como ele. Isso era uma referência à autoridade de Jesus, ao poder da sua palavra. Jesus sempre tinha uma autoridade no seu falar que consistia na verdade. Então, quando Jesus falava, não tinha como duvidar da sua palavra, porque ela era autêntica. Essa autenticidade da palavra de Jesus era tremenda, porque não tinha como alguém conflitar aquela palavra com uma outra situação. Aliás, lá no Evangelho de João, Jesus diz no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus explica aí que ele é a própria verdade. Mas o ensino de Jesus, os ensinamentos de Jesus encantavam de uma forma tremenda as pessoas, que elas eram impactadas com aquilo que Jesus falava, com aquilo que ele verdadeiramente pronunciava. O Sinédrio, ele era composto por grandes oradores. Nós temos relato, por exemplo, que Gamaliel, já há alguns tempos, ele foi presidente do Sinédrio. E quem era Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei. Foi ele que instruiu Paulo. Paulo, inclusive, foi formado na academia de Gamaliel.
E ele era uma dessas autoridades que compunham o Sinédrio e dava referência a ela, ao Sinédrio, pela sua eloquência, pela sua postura, pela sua capacidade. E fazendo uma referência a essa escolta que saiu para prender Jesus, quando eles voltam e dão esse testemunho, eles dizem que nunca ninguém falou como Jesus, porque na verdade eles estavam tão impactados com aquele poder da palavra de Jesus Cristo que não havia para eles como comparar a palavra de Jesus com nenhuma outra palavra que eles já haviam ouvido antes, ainda que o Sinédrio tivesse grandes oradores. Essa palavra de Jesus é uma palavra que impacta, que traz ao coração o produto da verdade. E quando Jesus alcança o coração, essa verdade, ela vem de encontro tudo aquilo que a pessoa vive, que a pessoa contém no seu próprio íntimo, para extrair aquilo que verdadeiramente Deus quer arrancar da vida, que é uma mudança, uma autenticidade de vida em torno daquilo que Deus deseja para cada um. Mas que coisas passadas são essas, voltando ao texto que João se refere? O capítulo 4 do Evangelho de João registra dois grandes acontecimentos que antecederam a chegada de Jesus Cristo em Jerusalém. Em João 4, versos de 1 a 30 e de 39 a 45, nós vamos encontrar um retorno de Jesus Cristo da Judéia para Jerusalém. Só que ele passa antes por Samaria, ele vai a cidades mais baixas ali. Então ele chega em dois momentos que antecederam a sua volta para Jerusalém. Ele chega em Samaria. É muito interessante isso, porque o que aconteceu lá com os samaritanos foi algo maravilhoso. Esse fato ganhou grande repercussão entre os próprios samaritanos por causa do testemunho que a mulher deu a respeito de Jesus, que falou da sua vida. E quando os samaritanos ouviram o testemunho daquela mulher, após ela ter conversado com Jesus Cristo, eles deram um testemunho tremendo. Eu acredito que seja um dos mais lindos que se pode encontrar na Bíblia, dentre tantos outros que nós temos. Eles, após ouvirem a mulher, eles foram até Jesus Cristo, encontraram Jesus, ouviram Jesus, e quando a mulher voltou a falar com eles, eles falaram para a mulher o seguinte: olha, não é mais pelo que tu falaste, mas pelo que nós ouvimos e cremos que Ele é o Salvador. Esse foi o testemunho dos samaritanos, né? Naquele encontro que Jesus teve com a mulher, e ela saiu divulgando para a aldeia dos samaritanos tudo que Jesus havia falado. Então esse foi um dos marcos que antecederam a chegada de Jesus a Jerusalém, que João se refere. O outro foi a cura do filho de um oficial do rei. Está registrado em João 4, os versículos de 46 a 54. Esse milagre foi constatado através da sincronia de horário, em que Jesus declarou a cura do filho do oficial, com a hora que os funcionários do oficial do rei confirmaram a sua melhora. Jesus não estava, Jesus estava distante da casa do oficial, ele se encontrava em Cafarnaum, e não foi preciso Jesus ir até a casa daquele homem. O milagre foi operado à distância. Aquele homem creu na palavra de Jesus, obedeceu e foi. Porque lá no versículo 50 do capítulo 4, Jesus ouve a história do homem falando sobre a necessidade dele ir à sua casa para o filho ser curado. E Jesus fala para aquele homem o seguinte: vá, o seu filho vive.
E aquele homem creu e foi. Então foi uma cura à distância, mas pela fé. Aquele homem creu, ele foi até Jesus porque ele cria. E quando ele ouviu Jesus ordenando que ele voltasse e crendo e cresce que o seu filho estaria curado, ele obedeceu. E é interessante essa passagem, essa sincronia de horário que constata verdadeiramente a cura do rapaz nessa coincidência de horário em que Jesus manda ele ir para casa e o rapaz imediatamente fica curado, volta ao normal, sai daquele estado de enfermidade no horário exato em que Jesus lá ordena que ele fique curado. Por causa desses milagres, somado a outros que anteriormente foram operados por Jesus, sua fama corria por toda aquela região, por toda aquela província. No livro A Pedagogia de Jesus Cristo, escrito por J.M. Prince, o autor desse livro ele destaca uma coisa interessante relacionado a esse conceito popular de Jesus. Ele diz que antes de Jesus chegar a determinada cidade, a determinado local, a sua fama já o esperava ali. Certamente, esses fatos foram os fatos que motivaram João a dar ênfase às coisas passadas, como sendo importante para o ministério de Jesus Cristo e também para o desenvolvimento da palavra de Deus naquela província. A festa que motivou Jesus voltar para Jerusalém também está dentro desse texto de João, de 1 a 18. Houve uma festa que motivou a volta de Jesus. Então, João não menciona o nome dessa festa. Os judeus tinham por costume celebrar algumas festas anualmente. 3 dessas festas tinham grande importância para a vida dos judeus: a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Uma dessas festas, possivelmente, foi a que motivou Jesus voltar para Jerusalém. Embora exista correntes de religiosos ou de estudiosos que defendam a hipótese de se tratar da festa da Páscoa, pelo fato dela celebrar o Êxodo, celebrar a libertação do povo do cativeiro egípcio, todavia há controvérsia. Essa festa, inclusive, esse evento do Êxodo, está registrado em Êxodo no capítulo 12, os versos 13, 14 e o 26, que narra exatamente o momento da Páscoa, o momento da festa. Tá? Então a Páscoa era a festa que marcava uma espécie de evento nacional e religioso para a vida dos próprios judeus. Agora, é interessante ainda, enfatizando um pouco a questão da Páscoa, porque a Páscoa, ela tem um significado, nessa palavra, de passagem, ou passar por cima. Sobre esse tema, eu até sugiro o estudo feito pelo pastor Jefferson Luiz de Brito, que ele esmiuça com muita propriedade toda a questão da Páscoa, e esse estudo pode ser disponibilizado para quem se interessar pelo e-mail. É só fazer um contato com o pastor Jefferson comigo e a gente faz chegar esse estudo até você. Interessante. Também não se pode negar a importância da própria cidade de Jerusalém para o cenário bíblico. Em seu território existia o famoso Templo de Jerusalém,
o que transformava a cidade em um palco das grandes atrações religiosas. A Palestina, no século I, todo israelita em condições e que não estivesse distante de Jerusalém, mais de 15 milhas ou cerca de 24 quilômetros, deveria ir obrigatoriamente a Jerusalém para a adoração. A Torá orientava que todas as orações deveriam ser feitas voltadas para Jerusalém, ou seja, os judeus tinham que orar com seu rosto voltado para Jerusalém. Em 2 Crônicas, no capítulo 6, o versículo 21, diz lá: ouvi a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando oravam neste lugar. O lugar que ele faz a referência é o templo. Daniel seguiu à risca essa determinação e orava 3 vezes ao dia pela janela que tinha direção para a cidade de Jerusalém. Coisa interessante. Está lá em Daniel 6,10. As janelas que abriam para Jerusalém 3 vezes por dia. Daniel se punha de joelhos e orava. O fato é que Jerusalém se tornou a capital de Judá ainda no reino de Davi e passou a ser chamada até nos dias de hoje de cidade santa. É uma cidade reverenciada, adorada, não só pelos judeus, os muçulmanos e os próprios cristãos. Hoje nós temos músicas e hinos que enaltecem Jerusalém, né? Então, querendo ou não, Jerusalém é esta cidade que atrai, que comove, por causa do seu fato histórico, de tudo aquilo que aconteceu. Mas voltando agora ao tanque de Betesda. No capítulo 5, versículo 2, João descreve a localização do tanque como sendo próximo à porta das ovelhas. Era por essa porta que os animais eram conduzidos para o templo para serem oferecidos em sacrifícios pelo pecado do povo. O nome Betesda, em hebraico, significa casa de misericórdia. A palavra grega que aparece no Evangelho de João para o tanque é columbreta. Essa palavra columbreta significa piscina. Não é, pastor? Mas é tanque ou é piscina? No Novo Testamento, no grego, columbreta é piscina. Portanto, o tanque de Betesda não era precisamente um tanque, mas sim uma espécie de piscina pública, onde abrigava ali muitas pessoas, né? Dado o seu tamanho, a sua proporção, a sua capacidade. E nós vamos ver ainda aqui que, segundo informações arqueológicas, a estrutura do tanque era dividida em 2 partes. A primeira tinha 50 metros de extensão e a segunda 100 metros. Isso dava uma ideia de 5.000 metros quadrados. Além disso, tal como no texto bíblico, a arqueologia encontrou em 1888, numa escavação, pinturas desbotadas da parede de determinada escavação, um anjo, ou melhor, nessa pintura tinha um anjo que dava no desenho a ideia de que ele estava agitando a água. Então isso vem, na verdade, corroborar para a argumentação da palavra de Deus no Evangelho de João. Aquilo reforça exatamente o fato de que havia essa espécie de citação do anjo lá movendo as águas. A arquitetura do tanque era toda coberta e servia de abrigo para os enfermos
eles se juntavam ali para esperar o mover das águas. Isso justifica João falar a quantidade de enfermos, que eram muitos que se aglomeravam ali no tanque. A título de informação, no entanto, em algumas versões bíblicas vocês vão encontrar o versículo 5 do capítulo, o versículo 4 do capítulo 5, vocês vão encontrá-lo entre chaves. Por quê? Porque existe uma corrente que defende a ideia de que o capítulo 4, o versículo 4 do capítulo 5, ele não é original, ou seja, ele não consta dentro dos melhores originais. Entretanto, esse argumento foi amplamente rebatido por Tertuliano. Tertuliano foi um grande defensor da igreja junto a Roma e também considerado um dos pais da igreja. Sua argumentação era forte, segura e embasada biblicamente. E ele defende a ideia de que realmente esse versículo não é uma colocação espontânea por nenhum copista, mas sim um relato real de João. Portanto, não tem nada que possa ir de encontro à inerrância da Bíblia. Quem eram os que buscavam ali no tanque a cura? Os enfermos que estavam à espera do milagre eram cegos, coxos e paralíticos, embora existissem outros, mas a grande maioria desses enfermos eram composta de pessoas que tinham deficiência física. E como se não bastasse ali a situação desses homens que esperavam por uma cura, eles tinham ou dependiam de alguém para que pudessem entrar nas águas. Ora, se um deficiente não pode andar, ele tem que esperar alguém se prontificar a ajudá-lo, colocando no tanque. E não era só colocar no tanque, ainda tinha uma espécie de disputa nessa história. Esses homens, além de ter que entrar na água depois que o anjo movia as águas, eles tinham que ser o primeiro a entrar. Se não fosse o primeiro, não tinha cura. Apenas um era curado e tinha que ser o primeiro a entrar no tanque. É interessante que no versículo 7 diz o paralítico a Jesus no diálogo: não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro chega antes de mim. Irmãos, na Judéia, na época de Jesus, os cegos, os coxos, os paralíticos viviam nos caminhos, nas ruas, nos valados, nas praças, e eles sobreviviam pedindo esmola. No capítulo 14, os versos 21 e 23 do Evangelho de Lucas, está registrado o momento quando Jesus indica os locais onde se encontravam os cegos, os coxos. Eram nos atalhos, nas ruas, nos becos, entre outras periferias da cidade. Foram os locais indicados por Jesus para que os seus discípulos encontrassem aqueles homens, para levá-lo em substituição a uns convidados para uma ceia que Jesus havia dado. Observem alguma coisa interessante. Esses homens doentes, enfermos, viviam ali, à margem da sociedade, escorraçados, maltrapilhos, doentes, e não tinham amparo de nenhum da sociedade. Pelo contrário, eles eram afastados porque não podiam se misturar com eles. Lucas, no capítulo 14, verso 21, Jesus fala para os seus discípulos:
traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Enquanto a sociedade tinha a intenção de afastar aqueles homens, Jesus tinha a preocupação de aproximá-los dele. Então, enquanto a sociedade afastava, Jesus os aproximava a ele. Aliás, esse é o propósito de Jesus. Quanto mais próximo ele estiver do homem necessitado, do homem carente, do homem que verdadeiramente não tem muita esperança, ele chama para si e mostra que existe esperança. Fora tudo isso, ainda havia uma outra situação. Os enfermos ainda eram acusados de serem contaminadores. Sabe por quê? Porque os judeus criam que toda enfermidade ela vinha como fruto, como origem do pecado. E aquele pecado que não fosse confessado, ele geraria uma espécie de enfermidade para que aquele pecador fosse sensibilizado e pudesse declarar o seu pecado, ou então uma punição divina para mostrar que ele estava em pecado. Nós podemos ver isso lá em Jó, no capítulo 22, os versos de 4 a 7. Esse texto relata a visita de Elifaz e mais 2 colegas a Jó. Eles chegam lá falando exatamente isso para Jó. Grande é a sua maldade, incalculável a sua iniquidade. Era muito cruel conviver com a dor, as perdas e ainda a acusação infundada e leviana. Por isso, a cura de um enfermo representava o fim de uma vida desumana e humilhada. O perdão de Jesus é a cura da alma. Ele retira de todas as acusações o pecador e o declara livre e limpo de todos os seus pecados. Romanos 8:1, Paulo escreve dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há um relato de que Roma ainda se aproveitava desses enfermos, porque aquele tanque era ministrado ou administrado por Roma. Então, lhe cobravam uma certa propina para colocar os enfermos mais próximos à beira do tanque, à borda do tanque, para que quando as águas movessem, eles teriam primeiro a entrar. Entretanto, aqueles que não tinham recursos nem condições de pagar, iam lá para o final e já estavam praticamente descartados a sua cura. O diálogo de Jesus com o paralítico. Jesus diz: queres ser curado? A pergunta de Jesus parece incoerente diante da situação e o lugar aonde aquele enfermo estava. Se existia aquela crença de que o anjo curava, que estava ali no mover das águas, e aquele homem estava naquele lugar porque ele queria cura. E por que será então que Jesus faz uma pergunta dessa? Na verdade, o que Jesus estava querendo era saber do homem em que condições estava a sua fé, a sua expectativa e todo aquele momento. A gente vê que esse homem ele nem responde para Jesus essa pergunta. Ele faz, na verdade, um lamento. Ele não fala nem que sim, nem que não, mas relata a dramaticidade que ele estava vivendo, da sua incapacidade e impossibilidade de entrar no tanque. E Jesus diz para ele simplesmente: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele de imediato percebe que suas pernas estavam fortalecidas, revigoradas, e sozinho ele se ergue, ele levanta, ele toma seu leito e vai embora.
eu gostaria de, vamos já finalizando, de informar o propósito da cura de Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versos de 46 ao de número 52, e nos demais sinóticos, está registrada a cura de um cego de Jericó. Embora não fosse comum no ministério de Jesus ser revelado o nome das pessoas que ele curava, Marcos revela o nome e ainda a paternidade deste cego que foi curado por Jesus na beira do caminho, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu. Marcos 10, 46. É interessante abordar que no aramaico, a palavra bar, ela é uma preposição. Nós vemos lá que Paulo, quando fez a sua primeira viagem missionária, chegou numa ilha de Pafos, lá tinha um certo mágico chamado de Bar Jesus. E aqui nós vemos Bartimeu. Se nós tirarmos a palavra Bar de Bartimeu, vai ficar o mesmo nome do pai, Timeu, né? Então, a palavra Bar é uma preposição que vem do aramaico, que quer dizer filho. Se nós fôssemos aportuguesar hoje o nome de Bartimeu, nós chamaríamos de Bartimeu filho, né? Era usado esse agnome para diferenciar o nome do